Okay. Welcome back to Calvary. Então, sejam bem-vindos a Calvary. Welcome back to our series about Israel and the church. Sejam bem-vindos de volta à nossa série de Israel e a Igreja. Okay. This is the third part of our series. Essa já é a terceira parte da nossa série. Okay. The first part we were talking about basically like who is Israel, where do they come from? Na primeira parte, a gente falou basicamente quem é Israel e de onde eles vieram. Last week we were talking about the promised land. Semana passada, a gente falou sobre a Terra Prometida. And tonight we're going to talk about the nations of the promised land. E hoje à noite, a gente vai falar das nações da Terra Prometida. This is a really important issue. É uma questão bem importante. It's something that really touches the heart of certain people. É algo que toca bastante o coração de algumas pessoas. Okay. Now, before we do that, I want to give a quick review of last week. Então, antes da gente continuar, eu quero dar uma relembrada da última semana. Last week we were just talking about how God promised the land of Israel to Abraham, to Isaac, to Jacob. Semana passada a gente falou sobre como Deus prometeu a terra para Abraão, Isaac e Jacó. And that he was saying this is for you and your descendants forever. E ele falou, isso aqui é para vocês e para os seus descendentes para sempre. And he also said that he loves the land, that his eyes are on the land from the beginning of the year to the end of the year. E ele também falou que ele amava aquela terra e que os olhos dele estavam sobre a terra do início até o final do ano. That it was the place where he chose to put his name. Que era o lugar que ele tinha escolhido para pôr o seu nome. So this land is really something special because God doesn't say that about any other land. Então essa terra é realmente algo muito importante porque Deus não fala isso sobre nenhuma outra terra. And he says very clearly several times that he was giving this to Abraham and his descendants forever. E ele fala isso bem claramente que ele deixou para Abraão e seus descendentes para sempre. Okay, so tonight we pick up in the book of Joshua. Então hoje à noite a gente vai olhar no livro de Josué. We're going to start here, but then we're going to have to go back a little bit to the book of Deuteronomy. A gente vai começar aqui, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho depois para o livro de Deuteronômio. Okay, let's start off. Let's read Joshua chapter 1 verse 2 and 3. Então vamos começar. Leia Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Okay, so what's going on here is that Moses has now died. Então, o que aconteceu aqui é que Moisés tinha acabado de morrer. Okay, we talked about how Moses was not permitted to enter into the promised land because he didn't represent God correctly. A gente falou sobre como Moisés não foi permitido de entrar na terra prometida porque ele não representou a Deus corretamente. So now Joshua, his right-hand man, his assistant, Então agora Josué, sua mão direita, o seu assistente, he has assumed the leadership of the nation of Israel. ele assumiu a liderança da nação de Israel. And God's speaking to him here. E Deus está falando com ele aqui. And he says, "Rise up, cross the Jordan River and go into the land." Ele falou, se levante, atravesse o Rio Jordão e entre na terra. And he says, "Wherever the foot of the sole of your foot steps, E ele fala, aonde quer que a sola do seu pé toque, all of that is yours." tudo aquilo será seu. Okay, he doesn't say, "Well, step here, but don't go there because that's not yours." Ele não falou, pisa aqui, mas não vai ali não, porque ali não vai ser seu. He says, "Everywhere that you step is yours." Não, ele falou, qualquer lugar que você pisar vai ser seu. So he's kind of giving like a motivational speech to Joshua in a sense. Então ele tá dando meio que um discurso motivacional para Josué. He's like, "Get up, cross the river, you can do it." Ele falava, vai lá, levante, cruze o rio, você consegue. And that's what Joshua does. E foi o que Josué fez. Okay? First of all, they have a miraculous crossing of the Jordan River. Primeiro eles tiveram uma travessia miraculosa do Rio Jordão. God stops the Jordan River. Deus parou o Rio Jordão. Okay? The water begins to build up on this side, A água começou a se erguer de um lado. and the other side just runs down and it becomes dry. E aí começou a esvaziar o outro lado e a secar. And they cross the Jordan on dry land. E aí eles atravessaram o Jordão em terra seca. Okay? So he's trying to show this is similar to what Moses did with the Red Sea. Então ele estava tentando mostrar que isso era similar ao que Moisés fez no Rio Vermelho. He's trying to show I'm with Joshua just like I was with Moses. Ele tá falando, olha, eu tô com Josué igual eu tava com Moisés. Okay? And then they go in and they begin to take the land. E aí ele começa a tomar a terra. Okay? Now what does that mean to take the land? Então o que significa tomar a terra? Literally, they're going in and they're going to get rid of the people that are already there. Literalmente eles iam se livrar das pessoas que já estavam lá. Okay? What do we mean by get rid of? Então o que a gente quer dizer com se livrar? They're going to kill them. Eles vão matá-los. In fact, he uses very strong language. Sometimes he says destroy them. Na verdade, ele usa uma linguagem bem forte. Às vezes ele fala destruí-los. Okay? He's saying get rid of these people. Ele fala se livre dessas pessoas. Why?
Por quê? What is this all about? Por que é tudo isso? Sobre que tudo This is isso? what we want to talk about tonight. É disso que a gente quer falar hoje à noite. Because people look at this and they start getting really upset. Porque as pessoas olhem isso e ficam bem incomodadas. God doesn't do that. Deus não faz isso. God is a God of love. Love would never do that. Deus é um Deus de amor. Amor nunca faria And isso. so we have to explain, why is this happening? Então a gente precisa explicar por que isso estava acontecendo. Okay, so let's start off. Look at Deuteronomy chapter 9, verse 3 and 4. Então vamos começar. Vamos olhar ali em Deuteronômios, versículos 9, capítulo 9, versículos 3 e 4. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade desta nação que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Okay, so what he says here, he says, you guys are going to go in and you're going to take the land. Então o que ele fala aqui, ele está falando, ó, vocês vão entrar e vocês vão tomar a terra. Don't think it's because you're awesome. Não pense que é porque vocês são demais. Okay? That's not the reason that this is happening. Essa não é a razão pela qual isso está Okay? acontecendo. We just talked about how the nation of Israel rebelled against God. A gente já acabou de falar sobre como a nação de Israel se rebelou contra They Deus. spent 40 years wandering the desert, waiting to die, Gastaram 40 anos vagando no deserto esperando para morrer, until that whole generation died and the younger generation could enter into the promised para land. que toda aquela geração morresse e a nova geração pudesse entrar na terra prometida. God's not bringing them in because they're awesome. Deus não está trazendo eles porque eles são demais. He's bringing them in because of the wickedness of the people that live there. Ele está trazendo eles por causa da impiedade e da sujeira do povo que morava lá. This is a really serious thing. Isso é uma questão bem séria. God hates sin. Deus odeia o pecado. Okay? Now we have to think about that, right? Então a gente tem que pensar sobre isso, certo? God is love. Deus é amor. He is the God of love. He is love. Ele é o Deus de amor. Ele é amor. Okay, so how can God have hatred? Então como é que pode Deus ter ódio? What happens is people say, no, that's not possible because God is love. He doesn't hate anything. O que acontece é que as pessoas falam, não, isso não é possível. Deus é amor, ele não pode odiar nada. That's not true. E isso não é verdade. Because God is love, Porque Deus é amor, He has to hate certain things. ele tem que odiar algumas coisas. There are things that hurt His people. Existem coisas que machucam o povo dele. There are things that cause evil to spread throughout the world. Existem coisas que fazem com que o mal se espalhe pelo mundo inteiro. And God hates those things because of that. E Deus odeia essas coisas por causa disso. Because His love is so great for the things that are good. Porque o amor dele é muito grande pelas coisas que são boas. Okay, so we have to understand that in first place. Então a gente tem que entender em primeiro, tem que entender. Okay? Okay, so then he begins to explain more about what these people do. Daí ele começa a explicar mais o que essas pessoas fazem. Because he says their wickedness is so great, that's why I'm going to destroy them. Porque ele fala, a impiedade deles é tão grande, eu vou ter que destruir eles. What did they do? O que eles Okay, faziam? look with me in Deuteronomy chapter 12, Vamos olhar comigo em Deuteronômios capítulo 12. Deuteronômio 29 through 31. Sorry. 29 a 31. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas, quando vocês se tiverem expulsado e tiverem de estabelecer as terras delas, e depois que eles forem destruídos, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses deles, dizendo: como essa nação serve aos seus deuses? Faremos o mesmo. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Okay, here's just one thing that they did. Então aqui tem uma das coisas que eles faziam. The main thing is they were involved in idolatry. A questão principal é que eles estavam envolvidos em idolatria. But that idolatry led them into heinous sins. Mas essa idolatria levava eles a pecados hediondos. And what they did is they began to sacrifice their children to their false gods. E o que eles faziam era sacrificar seus filhos pelos falsos deuses. What it talks about, it says they burned them in the fire. O que falava aqui é que ele queimava eles no fogo. What they would do is they would make these little statues of their gods. O que eles faziam eram essas pequenas estátuas dos seus deuses. And they literally found hundreds and hundreds of these back in the Middle East. E eles, na verdade, acharam
centenas, desculpa, dessas estátuas no Oriente Médio. And these statues are like this with their arms out in front of them. E as estátuas são assim, com os seus braços estendidos na frente And they would deles. take these made of rock or metal and they would put them in the fire until they were glowing hot. E eles pegavam essa imagem que era de pedra ou de ferro e colocavam no fogo até ela ficar vermelha, bem quente. And then they would take them out and they would place their babies on this. E aí eles colocavam lá e colocavam os nenês em cima. Okay? This is an abomination is what he says to him. Aqui diz que isso é uma abominação. This is what they were doing to their own children. E é isso que eles faziam com os seus próprios filhos. Okay? Now we do things today that are almost as bad, A just gente- as bad, I would say. A gente faz coisas hoje em dia que é realmente tão ruim assim, eu diria. Okay? But God is saying, I hate this. This is an abomination. Mas Deus está dizendo, eu odeio isso. Isso é uma abominação. Okay? Now, this is based out of their idolatry. Então essa é a base da idolatria But this is deles. not the end of it. It goes more. Mas aí não é o final, ainda continua. Look at Exodus 34, Olha em Êxodos 34, 13 through 17. 13 a 17. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando eles se prostituírem, segundo os seus falsos deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Okay, so here he talks about their idols. Então aqui está falando sobre seus ídolos. Okay, literally, these guys are talking about an absolute literal form of idolatry. Então aqui ele está falando sobre uma forma literal de idolatria. One of the things that the New Testament talks about is covetousness. Uma das coisas que fala no Novo Testamento é cobiça. It means that you're desiring a lot of things. Fala que quando você deseja muitas coisas. And specifically, when you desire other people's things, Em específico, quando você deseja coisas dos outros. but it could just be desiring nice things. Mas poderia ser só desejar coisas legais. The New Testament says that's idolatry. O Novo Testamento fala, isso é idolatria. Because what you're doing is you're putting some object before God. Porque quando você faz isso, você está colocando algum objeto na frente de Deus. That's not even what they're talking about here. E não é disso que ele está falando aqui. They're talking about literal pagan idolatry. Ele está falando sobre literal idolatria pagã. They would go through and they would make statues of their gods, Eles iriam e faziam estátuas de outros deuses. and then they would bow down to their gods and worship them. E aí eles se ajoelhariam diante desses deuses e os adorariam. Okay? Then they would pray to their statue. E aí eles orariam para essas estátuas. Then they would kill their children with the statue. E aí matariam seus filhos para essas estátuas. They were literally saying, I made this thing. This is my God. Eles estão literalmente falando, eu fiz essa coisa, mas esse é o meu Deus. It doesn't even make any sense. Isso não faz nenhum sentido. Man, you made something. How could it be your God? Você acabou de fazer uma coisa, como é que isso pode ser o seu Deus? How could you pray to something that you made? Como que você pode orar para alguma coisa que você fez? Obviously, you're greater than that thing because you gave it life. Obviamente, você é maior que essa coisa, você deu vida para Okay? isso. Now, it doesn't even have real life, right? Na real, isso aí nem tem vida, né? But you act like it does. Mas se você age como tem, So if you're trying to do that, it doesn't make any sense whatsoever. então se você está tentando fazer isso, não faz nenhum sentido. That's what these people were doing. É isso que esse povo estava fazendo. They were rejecting the true and living God, Eles estavam rejeitando ao Deus verdadeiro e vivo and they were worshiping these statues. e estavam adorando essas estátuas. Okay, now one of the things it talks about, it says, destroy their altars, break down their sacred pillars, and cut down their wooden images. Uma das coisas que fala aqui é destrua, derrube os seus altares, quebre suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. These were all forms of pagan worship. Essas são algumas formas do culto pagão. Some of these things were even perverted. Algumas dessas coisas são pervertidas. Because they would actually make images of male reproductive organs or women reproductive organs. Porque eles faziam imagens do órgão reprodutor masculino ou feminino. And they would worship, that was part of their worship ceremony. E eles adoravam a isso como parte do seu culto de adoração. Okay, let me tell you something, okay? This is a side note. Deixa eu te contar uma coisinha agora. Whenever any religion starts to focus in on sex,
Quando a tua religião começar a focar no sexo, you know that's not from God. você sabe que isso aí não é de Okay? Deus. Sex is a present from God. Sexo é um presente de Deus. Praise God, right? Deus seja louvado, Okay? certo? But that's not the focus of God. Mas esse não é o foco de And Deus. so when you start hearing, oh, if you go to heaven, you're going to get 40 virgins. Mas se você começar a ouvir, se você for pro céu, você vai ter 40 Or virgens. you're going to have a celestial wife and you're just going to make all sorts of celestial babies. E aí, ou você vai ter uma esposa celestial e vai ter todo tipo de bebê Okay? celestial. When heaven is focusing on sex, you know that came from man. Quando o céu estiver focado no sexo, você sabe que isso aí vem dos homens. Okay? That doesn't come from God, Isso right? aí não vem de Deus, So certo? these guys, they're worshiping and they're still focusing on sex. Então esses caras estão adorando e ainda estão focados no sexo. Okay? This is Satan enticing men, knowing men's weakness, Isso aí é Satanás conhecendo a podridão do homem. and enticing them, like drawing them in. E atraindo-os. Okay. Another verse talks about this. Deuteronomy 7, verses 1 and 2. Outro versículo que fala sobre isso, Deuteronômio 7, 1 e 2. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês se tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Okay, so here it names the nations that they're going to actually drive out of the lands. Então aqui é o nome das nações da qual eles vão devastar. And again, it talks about their idolatry. E novamente fala sobre a idolatria There's deles. 7 nations that are greater and mightier than they are, Tem 7 nações que são maiores e mais fortes que eles, but he says, don't have mercy on them. mas ele fala, não tenha piedade deles. Okay, why? Por quê? Aren't we called to be merciful people? Nós não somos chamados para ser pessoas piedosas? Look at what he says in verses 3 through 5. Olha o que ele fala no versículos 3 a 5. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Não tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. So again, he talks about their pagan worship rituals. Então, novamente, ele está falando sobre os seus rituais And he pagãos. says, not only don't do that, destroy everything that they did. E ele fala, não só não façam isso, como destrua tudo que eles fizeram. Why? Por quê? Because he says, this is going to influence you and it's going to drag you down. Porque ele está falando, isso aí vai te influenciar e vai te puxar para baixo. You know, this is the same thing we see in the New Testament. E isso é exatamente o que a gente vê no Novo Testamento. The New Testament tells us, don't be friends with the world. O Novo Testamento fala, não seja amigo do mundo. Because everything that's in the world, Porque tudo que está no mundo, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, a luxúria da carne, a luxúria da alma e, os olhos, and the pride of life. e o orgulho da vida. These things are what the world focuses in on. Essas coisas são as coisas que o mundo foca. Okay? And that will influence you and it will drag you down. E isso vai te influenciar e vai te puxar para baixo. This is the same thing as Israel, right? É a mesma coisa com Israel, certo? Now, we have a different role as the church than Israel. A gente tem um papel diferente como igreja do que tinha Israel. We'll come back to that. A gente vai voltar nisso. Okay? But what you can see here very clearly, Mas o que você pode ver bem claramente, God takes idolatry very seriously. Deus leva a idolatria muito a sério. He is God. Ele é Deus. There is no other. Não tem nenhum outro. And he does not allow worship of other things that are false gods. E ele não permite louvor para outras coisas que são falsos deuses. And these guys were so full of false gods. E esses caras são tão cheios de falsos You deuses. guys have read about some of the names. Vocês já ouviram, já leram alguns dos seus nomes? Baal, Baal, Asherah, Ashra, Azerá, Molech, Moloque, Chemosh, Moloque, Xenosh, Ashtoreth,
Astarote. Okay? All these are different gods of the different nations. Todos esses são deuses diferentes de outras nações. Everybody had their own god. Todos eles têm seus próprios deuses. Okay? Now, how do we know which God is right? Como que a gente sabe qual desses Deus está certo? Deus está certo. Look with me. Look at what he says in Romans chapter 1, Olha comigo o que ele fala em Romanos capítulo 1, verse 21 through 24. dos versículos 21 a 24. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Okay, so here he talks about, right before this verse, Então, aqui, um pouquinho antes desse versículo, he says that through creation, all human beings are able to see a few things. ele fala que através da criação, todo ser humano consegue ver algumas coisas. Okay, one, that God exists, Uma, que Deus existe. and that two, he is eternal, 2, que ele é eterno. and three, he is divine. E 3, que ele é divino. So just by living and looking at the world around us, Então, apenas por viver e olhar o mundo em volta de nós, and looking at the complexity of how things are, e olhando a complexidade de como as coisas we can são, see that God exists. a gente pode ver que Deus existe. We can see he's eternal, he is divine, A gente pode ver que ele é eterno, ele é he is divino, beyond us. ele é além de nós. Okay, and then what happens? E aí, o que He acontece? says that the people, thinking that they were wise, As pessoas achando que são sábias, they became fools, se tornam tolos. and they begin to get involved in E idolatry. começam a se envolver em idolatria. And so then they start making images of God E aí eles começam a fazer imagens de Deus that look like man. que parecem homens. God is not man. Man is man. God is God. Deus não é um homem. Deus é Deus e o homem é homem. And then he starts to make images that look like animals. E aí ele começa a fazer imagens que parecem animais. And you make this beautiful little crocodile. E aí eles fazem esses lindos crocodilos. This is my God. Esse é o meu Deus. Let's worship him. Vamos adorá-lo. Pray to God. Deus seja Let's louvado. practice some sort of offering or sacrifice to him. Vamos fazer algum tipo de oferenda ou sacrifício para ele. Okay, this is absurd Isso é absurdo. because this is not God. Porque isso não é Deus. Okay, now even in some of these countries, Mesmo alguns desses países, they begin to practice sort of a form of prostitution. eles começam a praticar algum tipo de prostituição. That they had like temple prostitutes or prostitutes of the god. Então eles têm templos de prostituição ou prostitutas para deuses. And they would go and they would meet with the prostitutes E eles vão lá se encontrar com a prostituta in order to worship God. para adorar a Deus. Okay, that was their form of worship. Então, That was their form of essa é worship. a forma deles de louvar. Okay, and God's looking at all of this and he's saying, this is an abomination. E Deus está olhando para tudo isso e falando, isso é uma abominação. And so what it says in Romans chapter 1, Então o que ele fala em Romanos 1 it says that he gives them up to their passions. é que ele entrega essas pessoas às suas paixões. And then it says it 3 times in that passage. E ele fala 3 vezes isso nessa In passagem. verse 24, 26, and 28. No versículo 24, 26 e 28. He's surrendering them over to their own sinful desires. Ele está entregando eles para os seus próprios desejos pecaminosos. And then allowing them to suffer the consequences of their sins. E permitindo que eles sofram as consequências dos seus pecados. We've talked about this a lot here, A right? gente já falou bastante disso aqui, né? One of the signs of maturity in life Um dos sinais de maturidade na vida is that you can recognize your own faults é que você pode reconhecer suas próprias falhas and that you repent of them. e que você pode se arrepender delas. That's really important, right? Isso é bem importante, né? Because what we said before Porque o que a gente disse antes is that the majority of the problems in your life é que a maioria dos problemas na sua vida are because of you. são sua culpa. You cause more problems than anybody in your own life. Você causa mais problemas que qualquer pessoa na sua vida. And so what God does is he says, okay, you want to worship idols? I'll let you suffer the consequences of your desires. Então o que Deus fala é, então tá, você quer adorar os ídolos? Eu vou deixar você sofrer a consequência disso. And he gives them over to more sin. E ele entrega-os a mais pecados. And then they suffer more consequences. E aí eles sofrem mais consequências. And they suffer more and more and more. E aí sofrem mais e mais e mais. That's like the worst thing that God could possibly
possibly do. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer. Okay? It'd be easier if he just killed us rather than letting us suffer in our own sins. Seria muito mais fácil se ele nos matasse do que nos deixasse sofrer nos nossos Okay? pecados. But that's what he did as a result of their idolatry. Mas é isso que ele faz como resultado da idolatria deles. God takes idolatry very, very seriously. Deus leva a idolatria muito a sério. Because what it's saying is, you're not the greatest. Porque o que ele tá falando é que você não é o maior. Okay? God is the greatest. Deus é o maior. Okay? God is the greatest. Deus é o maior. So when somebody starts to worship something else, they're saying, no, God's not the greatest. This statue is the greatest. Então, quando alguém começa a adorar alguma coisa, a pessoa tá falando, Deus não é o maior, essa estátua que é. That's a lie. Isso é uma mentira. Okay? And it's taking someone away from the purpose for which they were created, E isso afasta eles dos propósitos pelos quais eles foram criados, to worship God, que é adorar a Deus, the true and living God. o Deus vivo e verdadeiro. Okay, now, what happens as they go into the land? Então, o que acontece conforme eles vão para a terra? Well, the first big victory is that Joshua leads the people against the city of Jericho. Então, a primeira grande vitória é que Josué lidera eles contra a cidade de Jericó. Most of you guys know that story. A maioria de vocês conhece essa história. They march around the city Eles marcham em volta da cidade 7 days, 7 dias. and then they blow their horns, Daí eles tocam as trombetas and the walls of the city crumble. e as muralhas da cidade caem. And the people are terrified, E as pessoas ficam aterrorizadas. and the nation of Israel goes in and just destroys everybody. E aí a nação de Israel entra e destrói todo mundo. And they do that with several cities. E eles fazem isso com várias cidades. Because God is giving them victory wherever they go. Porque Deus vai dando vitória por onde eles vão. Okay? But what happens? Mas o que acontece? They don't destroy all the people like they were supposed to. Eles não destroem todo mundo como eles deveriam. God says, destroy them all. Don't make peace with anybody. Deus fala, destrói todo mundo, não faz paz com ninguém. And they don't obey. E eles não obedecem. Okay? That's like us, right? Tipo a gente, né? God tells us, hey, go do this. Deus fala pra gente assim, ó, não faz isso. And then we kind of do that. A gente meio que faz isso. We mostly do A that. gente faz a maioria disso. But we don't follow God 100%. Mas a gente não segue a Deus 100%. What is that when we don't follow God 100%? Por que a gente não segue a Deus 100%? What is that? Ah, o que é isso da gente não seguir a Deus 100%? It's disobedience. É desobediência. If you don't do what he said, it's disobedience. Se If you don't do what he said. Se você não diz o que ele fala que é pra fazer, você está desobedecendo. Okay? So you can't do like most of what God wants and still be obedient. Você não pode fazer a maioria daquilo que Deus quer e ainda assim ser obediente. And so what happens? Então o que acontece? The nations in the land begin to influence the nation of Israel for the negative. As nações e a terra começam a se influenciar pelas influências negativas. Okay? Look with me in 2 Kings chapter 16, Vai lá em 2 Reis, capítulos 16, verses 2 through 4. versículos 2 a 4. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. This guy, King Ahaz, Esse cara aqui, rei Acás, he was a descendant of King David himself. ele era um descendente do próprio rei Davi. And he gets involved in this type of pagan worship. E ele se envolve com esse tipo de idolatria pagã. He's doing everything that the nations did, Ele fez tudo o que aquelas nações faziam, including burning his son to the gods. incluindo queimar o seu filho aos deuses. What's going on with this guy? O que está acontecendo com esse cara? This guy has seen how God has blessed his nation through following God. Esse cara viu como Deus abençoou as nações por segui-lo. But the influence of the world around him Mas dragged him down Mas a influência do mundo em volta dele puxou ele para baixo, because he wasn't protecting his heart. porque ele não estava protegendo o coração And dele. then he ends up doing an abomination like killing his own son. E ele acaba fazendo a abominação de matar o seu próprio filho. That's disgusting. Isso é nojento. And God hates E that. Deus odeia isso. Man, this is serious, serious stuff. Cara, isso é muito sério. Okay? And then later on, E aí depois, things get worse. as coisas vão piorando. Look in Jeremiah 32, Vai em Jeremias 32, verses 34 to 35. versículos 34 e 35. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem.
E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo de Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio do meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. The nation of Judah began to sacrifice their children to the gods. A nação de Judá começa a sacrificar seus filhos para os deuses. God said he hates that. E Deus fala que ele odeia He isso. said, not only that, I didn't tell him to do it, it didn't even enter into my mind to do that. Ele falou, eu nunca mandei vocês fazerem isso, nunca passou pela minha cabeça de Okay? fazer um Now, it negócio wasn't desse. even an idea that he considered for a little bit. Não é nenhuma ideia que eu nunca considerei, nem um tiquinho. Sometimes we think a bad thing, right? Às vezes a gente pensa uma coisa ruim, né? Oh, maybe I can go do this and I'll do that. Ah, talvez eu pudesse fazer aquilo. Ah, eu vou fazer. And then we think, oh wait, no, that's not good. I can't do that. A gente fala, não, isso não é bom, não posso fazer isso. God never did that. Deus nem sequer fez isso. He never thought, well, maybe they could sacrifice their children to Ele me. nunca pensou, talvez eles pudessem sacrificar seus filhos pra mim. Never. Nunca. But that's what these guys did. Mas foi o que esses caras They fizeram. got so in depth in their sin Eles ficaram tão afundados no seu pecado that they were committing abominations against their very own God. que eles estavam cometendo abominações contra o seu próprio Deus. You know, what happens as a result of this? Então, o que acontece como resultado disso? Well, this is the book of Jeremiah. Então, esse é o livro de Jeremias. Jeremiah is warning the people of Judah about the wrath to come. Jeremias estava avisando o povo de Judá sobre a ira que viria. Because at the end of the book, Porque no final do livro, King Nebuchadnezzar of Babylon comes against them. o rei Nabucodonosor da Babilônia vem e destrói eles. Wipes out Judah, Ele devasta Judá, destroys Jerusalem, destrói Jerusalém, destroys the temple of God, destrói o templo de Deus, kills thousands and thousands of people, mata milhões, milhares e milhares de pessoas and takes the rest to be his slaves over in Babylon. e leva o resto para serem escravos na Babilônia. See, this is a result of judgment coming against their sins. Isso é resultado do julgamento vindo contra os seus pecados. That's scary. E isso é assustador. Because God does things that are really big. Porque Deus faz coisas, tipo, muito grandes. When he says, I'm bringing judgment against you, it's serious. Quando ele fala, vou trazer julgamento sobre você, ele tá falando sério. And so what does he do? Então o que ele faz? He removed them from the land because of their sin, just like he removed the nations from the land who were before them. Ele removeu eles por causa dos seus pecados da terra, igual ele tinha removido quem estava lá antes deles. And that's what God does. E é isso que Deus faz. We see that God does that with the nation of Israel once the nation of Israel was divided in two. Então a gente vê que Deus faz isso com a nação de Israel antes da nação ser dividida em dois. And when it was divided in two, the northern part was called Israel, the southern part was called Judah. Quando ele divide em dois, a parte do norte se chama Israel e a parte do sul se chama Judá. Okay? Jeremiah was talking to the south. Jeremias estava falando do sul. Okay? But before that, there was judgment against the north. Mas antes disso tinha acontecido o julgamento no norte. And the nation Assyria came against them and wiped them out. E a Síria tinha vindo contra eles e devastado eles. See, this is what happens. Isso que acontece. God looks at sin and hates it. Deus olha para o pecado e ele odeia. And eventually he brings judgment against it. E eventualmente ele traz julgamento sobre isso. And what he does is many times he replaces entire people groups. E o que ele faz é que às vezes ele substitui grupos inteiros. He says, you guys, you're done. Ele fala, vocês, acabou. Removes them, Sai, remove eles, brings another nation into that place. e traz outra nação nesse lugar. And he does that several times throughout history. E ele faz isso várias vezes na história. Okay, we see that throughout the Bible, A gente vê isso na Bíblia, and then we see other examples in the world. We say, well, is that the same thing? It could be. e aí a gente vê outros exemplos no mundo e a gente pensa, será que é a mesma coisa? Okay? Pode ser? We don't know because it's not written for us in the Word of God. A gente não sabe porque não está escrito na palavra de Deus. But it's consistent with what he's done in the Mas history. é consistente com o que ele fez na história. Why? Por quê? Because God hates idolatry, Porque Deus odeia a idolatria and he hates these pagan practices that people were doing to their false gods. e ele odeia essas práticas pagãs que as pessoas fazem para falsos deuses. Okay, now, why is it that we don't get judged? Então, por que a gente não é julgado? Why isn't God sending another nation to just wipe us out of here? Por que Deus não está mandando outra nação para nos limpar daqui? Okay, God could kill every single one of us. Deus poderia matar qualquer um de nós. Okay, and some of us quicker than others, right? E algum de nós mais rápido que outros, Okay, né? God doesn't do that. Why? Because of Jesus.
Deus não faz isso, sabe por quê? Por causa de Jesus. Because we've been covered by the blood of Jesus. Porque a gente está coberto pelo sangue de Jesus. You see, God is the God of justice. Olha, Deus é Deus de justiça. Okay? That's who he is. He is justice, just like he is love. Isso é quem ele é. Ele é justiça tanto quanto ele é amor. And so what people do when they don't understand proper theology, Então, o que as pessoas fazem quando elas não entendem a teologia correta? they look at the good things that they like, Ela olha umas coisas legais, as coisas boas que and they eles take gostam those. e pegam essas coisas boas. Love, grace, mercy, yes, that's my God. Amor, graça e misericórdia, esse é meu Deus. Wrath, judgment, no, that's not my God. Ira e julgamento, não, esse não. Guess what? That's our God. Adivinha só, esse é o nosso Deus. There's a balance between his love and his mercy and his wrath and his judgment. Tem um equilíbrio entre o seu amor e a sua misericórdia e sua ira e justiça. As a God of justice, he cannot commit injustice. Como um Deus de justiça, ele não pode cometer injustiça. Because what happens when someone begins to commit injustice, they're not just. Porque o que acontece é que quando as pessoas começam a cometer injustiça, eles não são justos. Okay? We have all sorts of problems here in Brazil with injustice. A gente tem todo tipo de problema aqui no Brasil por causa da injustiça. We have a justice system that's full of corruption. A gente tem um sistema de justiça todo corrompido. And it begins to affect everything that happens in the entire country. Começa a afetar tudo que acontece no país inteiro. We all suffer because of that. Todos nós sofremos por causa disso. That's not what God's like. E não é isso que Deus gosta. God doesn't look at something and say, you know what? That's okay, don't worry about that. Deus não olha um negócio e fala, tudo bem, tá tudo bem. No, and then this one, no, we gotta judge that. E ele fala, não, aquilo ali eu vou ter que julgar. God always judges everything justly. Deus julga tudo com justiça. Okay? All of us would be destroyed because all of us are sinners. Todos nós seríamos destruídos porque todos nós somos pecadores. But Jesus came in and took that for us. Mas Jesus veio e tomou isso por nós. So he says, no, Father, don't judge them. Put their judgment on me. Então ele fala, não, Pai, não julga eles, põe o julgamento deles em mim. And then he takes all the wrath, all the judgment that should be for us, and he puts it on him. E ele tira toda a ira, todo o julgamento que devia ser em nós e coloca nele. And we're covered by the blood of Jesus. E nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. And so God looks at us, he doesn't see, there's another sin. Então Deus não olha isso pra gente e fala, olha lá mais um pecado. I messed up again. E ele fez caquinha de novo. He just looks at us and he sees pure. He sees clean. Ele He olha- sees sinless. Ele olha pra gente e vê pureza, ele vê limpeza, ele vê uma vida sem pecado. Because we're covered by the blood of Jesus. Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Okay, now, the other people who don't have the blood of Jesus, Então, as outras pessoas que não têm o sangue de Jesus, they're in trouble. eles estão com problemas. That's why we're here. E é pra isso que a gente tá aqui. One of the reasons why the church, not just Calvary, but the church in general exists Uma das coisas pela qual as igrejas, não só a Calvary, mas a igreja existe, is to reach the lost and dying world around us with the message of Jesus Christ. é para alcançar os perdidos e o mundo que está morrendo com a mensagem de Jesus Cristo. We want to take Jesus to them so that they can receive the forgiveness of sins. A gente quer levar Jesus até eles para que eles possam receber o perdão dos pecados. That's why we do evangelism every month. É por isso que a gente faz evangelismo todo mês. This is a serious concern for the church. Isso aí é uma preocupação séria da igreja. Okay? Now, that should be in your life as well. E isso deveria ser uma preocupação na sua vida Okay? também. What are you doing to reach people around you with the message of Jesus? O que você está fazendo para alcançar as pessoas na sua vida com a mensagem de Jesus? Okay? This is really serious because everyone is dying eventually, Isso é bem sério, porque eventualmente todo mundo vai morrer. and then where are they going to go? E aí, para onde eles vão? People who don't have Jesus are going to the judgment. As pessoas que não têm Jesus vão ser julgadas. And they're going to pay the price for every sin that they committed. E eles vão pagar o preço por cada pecado que eles cometeram. Man, that's serious stuff. E isso é uma coisa séria. And we have the answer. E a gente tem a resposta. So we have to take the answer to them. A gente tem que levar a resposta para eles. Okay, now, in the Old Testament, it was a little bit different. Então, no Velho Testamento era um pouquinho diferente. Israel was not bringing a message of salvation. Israel não estava trazendo a mensagem de salvação. Why? Por quê? Because these nations had already crossed a point that there was no return. Porque essas nações já tinham cruzado um ponto que não tinha volta. Okay, I want to show you a verse that most people read. They read right over it. Então, eu vou falar um versículo aqui que a maioria das pessoas lê, mas lê meio por cima. Look at Genesis 15, Olha Gênesis 15, 13 through 16. 13 a 16. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão.
e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teu país em paz, a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de justiça dos amorreus não está ainda cheia. So here he's talking to Abraham. Então aqui ele está falando de Abraão. He's talking to him before he even changed his name to Abraham. Ele está falando ainda antes dele trocar o nome dele para He's Abraão. still Abram here. Ele ainda era Abrão. And he's telling Abram exactly what's going to happen with all his descendants. Então ele está dizendo para Abraão exatamente o que ia acontecer com toda a sua descendência. He says, you're going to be this great nation, Ele falou, ó, vocês vão ser essa nação grande, but I'm going to take your descendants and I'm going to bring them down to a land that is not their own. mas eu vou pegar os seus descendentes e levar eles para uma terra que não é deles. What is that? O que é isso? It's Egypt. É o Egito. He's going to take his descendants and bring them down to Egypt. Ele vai tirar os seus descendentes e levar eles para o Egito. They were in Egypt for over 400 years. Eles ficaram no Egito por 400 anos. That's a long time, right? É um tempão, né? And he says, Abram, don't worry. You're going to die here. You're going to live a long life. You're going to be blessed. Ele falava, quando ele falou, ó, não se preocupa, você vai morrer aqui, viver uma longa vida e ser abençoado. But he says, I'm going to take your descendants out of that land and bring them up to this land. Mas ele fala, eu vou pegar a tua descendência fora da terra e vou trazer ele nessa terra. So he's talking about the story of Exodus. Então ele está falando da história do Êxodo. He says, man, I'm going to bring them down to Egypt, but I'm going to take them out. Eu vou trazer eles para o Egito, mas vou tirá-los. And then I'm going to bring them into this land. E vou trazer eles para essa terra. But what he's saying here is very simple. Mas o que ele está dizendo aqui é bem simples. I can't do that yet. Eu não posso fazer isso ainda. Why not? Por quê? Why can't God just say, hey, listen, just stay here, your descendants will take over the land? Por que Deus não fala, porque já fica aí, já toma a terra? Because he says here in verse 16, Porque ele fala aqui no versículo 16. he says, in the fourth generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ele fala aqui, ó, e a quarta geração retornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. This is big. Isso é This is grande. just a part of one verse, É só uma partezinha de um versículo, but this is big. mas é muito grande. This is showing something about God. Isso aqui mostra algo sobre It's Deus. showing that God has a limit. Mostra que Deus tem um limite. There's a limit to sin. Tem um limite para o pecado. And once a nation crosses that limit, E uma vez que a nação cruza esse limite, it's over. acabou. There's going to be judgment coming against them. O julgamento vai vir contra And he's eles. going to destroy that nation. E ele vai destruir essa nação. And that's what we see in the land. E é isso que a gente vê nessas terras. God was going to drive out these nations that were in the land, Deus vai tirar essas nações que estavam nas terras. but he says, I can't do it yet Mas ele fala, eu não posso fazer isso ainda. because they haven't crossed the limit. Porque eles têm que cruzar um limite. And if I do it now, it would be unjust. E se eu fizesse isso agora, seria injusto. Man, this is interesting, right? Cara, isso é bem interessante. But once they cross that limit, Mas uma vez que eles cruzaram aquele then limite, God's going to bring the nation of Israel as his instrument of judgment. aí Deus vai trazer a nação de Israel como instrumento de justiça dele. Just like he brought the Assyrians against Israel, Como eles trouxeram os assírios para Israel and just like he brought Babylon against Judah. e como ele trouxe a Babilônia para Judá. He calls King Nebuchadnezzar my servant. Ele chama o rei Nabucodonosor de meu servo. My servant, a pagan king? Meu servo, um rei pagão? Yeah, that's what God does. É isso que Deus faz. God brings judgment against nations using other nations. Deus traz julgamento contra eles por outras nações. That's interesting. Isso é interessante. So we need to be careful. A gente tem que ter cuidado. One of the ideas that we have here in Brazil, in general, not everybody, Uma ideia que a gente tem aqui no Brasil, no geral, mas não é todo mundo. is that war is wrong. Yeah. É que guerra é errado. No matter what, war is wrong. Não importa qual, guerra é ruim. That's not true. Mas isso não é verdade. Sometimes it's God bringing judgment against the nation. Às vezes é Deus trazendo julgamento na nação. And who are we to question God? E quem somos nós para questionar Deus? We're not just. A gente não é justos. Okay? He's just. Ele é. So if he's doing something, he knows better than us. Então, se ele está fazendo algo, ele sabe melhor que a gente. And that's what he was doing here. E é isso que ele estava fazendo aqui. And you see what he's doing here, it's really interesting. E vendo o que ele faz aqui, é bem interessante. He's being very patient. Ele está sendo bem paciente. And now there's another story right after this. Então, tem outra história em Êxodos. In Genesis, right after this. Em Êxodos, desculpa, logo depois disso. Okay? In Genesis 18,
Em Gênesis 18, Okay, there's a story of Sodom and Gomorrah. tem a história de Sodoma e Gomorra. Okay, Sodom and Gomorrah is a pretty famous story. Most of you guys know about that. Sodoma e Gomorra é uma história famosa, a maioria de vocês conhece. These guys had terrible sin going on. Esses caras tinham um pecado horroroso acontecendo. Okay, and look at what he says here in verse 20 and 21. Olha o que ele fala aqui no versículo 20 e 21. Disse mais o Senhor: Porquanto o Senhor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabe-lo-ei. Okay, he says here that there was a cry that came out to him about Sodom and Gomorrah. Então ele está falando aqui, tem um clamor para ele vindo de Sodoma e Gomorra. It was a cry about their sin. Era um clamor sobre os seus pecados. And in this story, God has come down with two angels, E na história, Deus desce com 2 anjos and he meets Abraham, e encontra Abraão. and he begins to talk with Abraham about Sodom and Gomorrah. E ele começa a conversar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. And he says, "Oh, we're going to judge the nation, E or ele the fala, cities, sorry." vamos ter que julgar essa nação, essa Okay. cidade. Okay, and it's actually a group of cities. It's kind of like Curitiba. Na verdade, é um grupo de cidades, não é tipo... É tipo Curitiba. Yeah, É tipo Curitiba. it's like, we have all the cities around us, the metropolitan area. É tipo Curitiba e a toda a região metropolitana. It was Sodom, Gomorrah, and all these other cities. Então era Sodoma, Gomorra e as cidades em volta. The sin was so heinous that there was a cry that was coming to God. O pecado era tão horrendo que teve um clamor que subiu a Deus. Who was crying to God? I don't know. Quem estava clamando a Deus, eu não sei. It doesn't say. Não fala. Okay, but he tells Abraham, "We're going to go destroy the city. Mas We're going to ele- go check to see if they're really doing this." He tells Abraham, "We're going to go check to see if this is happening, Mas o que ele fala para Abraão é que fala, a gente vai lá checar a cidade para ver o que está acontecendo. and then we're going to judge it if it's true." E aí a gente vai lá julgar para ver se, se for verdade. And Abraham begins to intercede for Sodom and Gomorrah. E aí Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra. And he says, "Oh, Lord, it wouldn't be just of you, you would never do that to judge the just with the unjust." E aí ele fala, olha, Senhor, sabe, não seria justo da sua parte se você julgasse os justos pelos injustos. And he says, "No, I would never do that." E aí Deus fala, não, eu nunca And faria he said, isso. "Well, what if you found 50 just people there? Would you destroy the city?" E aí ele fala, e se você encontrasse 50 justos, você destruiria a He cidade? said, "No, if I find 50, I won't destroy the city." Ele fala, não, se tivesse 50, eu não ia destruir, não. And I said, "Well, permit me to speak again. Ele fala, então deixa eu de novo, assim. What if you find 45?" E se forem 45? And he said, "No, if I find 45, I won't destroy the cities." Ah, 45 não, 45 eu também não ia And, destruir, and, não. he, and he begins to move down. What about 30? E aí ele começa a diminuir, e 30? What about 20? E 20? And he gets all the way down. He says, "What if you find 10 just people?" E in ele these fala, cities?" aí se você achar 10 pessoas justas na cidade? And he says, "No, okay. If there's 10 just people, we won't destroy it." Ele falou, então tá bom, se tiver 10 pessoas a gente não vai destruir. Now, God knows that there aren't 10 people that are just down there. He knows. Yeah. E Deus sabe que não tem 10 pessoas justas lá. And so he says, "No problem, Abraham. I won't destroy them." Então ele fala, não, tudo bem, Abraão, eu não vou destruir. Because he knows that the only ones that are down there just are Lot, Abraham's nephew, Porque ele sabe que o único que é justo é Ló, o sobrinho de Abraão, his wife, sua esposa, his 2 daughters, suas 2 filhas and maybe their husbands. e talvez seus maridos. 6. 6. Okay, now, the 2 husbands, they don't even listen to Lot when he warns them. Então, os 2 maridos nem escutam Ló quando Ló avisa eles. And so they get destroyed. Então eles são destruídos. Okay, and his wife, there's some weird questions about her too. A sua esposa tinha alguns questionamentos sobre ela também. But she was at least just enough to be saved. Mas ela foi justa o suficiente para ser salva. Okay, and so there's 4 people that were just. Então tem 4 pessoas justas. Okay, now these people were so perverse Então essas pessoas eram tão perversas that when the angels came down to see the city, que quando o anjo desce para ver a cidade, the people were like, "Hey, new people. as pessoas falam, olha, nós somos novas. Okay, let's rape them." Vamos destruí-los. No, rape. E vamos estuprá-los. Okay, let's rape these new people that are in our city. Vamos estuprar essas novas pessoas na cidade. That's how perverse it had become. É assim quão perverso eles se tornaram. Okay, now the angels dealt with them. You don't want to mess with an angel. Então os anjos, They dealt with them. os anjos duelam com ela. Lidaram. Os anjos lidaram com ele. Não foi problema, eles são anjos. Okay, you don't want to mess with angels. Você não quer se meter com anjos. Okay,
So they strike him with blindness. Então ele abate eles com cegueira. Okay, and then Lot and his family escape. E aí a família de Ló consegue escapar. But God rains down fire and brimstone and destroys the whole region. Mas Deus manda fogo dos céus e destrói toda a região. Even in that region, until today, Até hoje naquela região, you can find little sulfur balls that are still there in that region. você ainda acha bolinhas de enxofre naquela região. How interesting is that? Quão interessante é isso? Okay, the Bible's real, man. A Bíblia é real. Okay, so what is this showing? Então o que isso mostra pra gente? Okay, God is just. Deus é justo. God doesn't play with sin. Deus não brinca com o pecado. God will judge sins. Deus irá julgar o pecado. But you'll notice how patient God is. Mas vocês veem como Deus é paciente. God will preserve an entire area, a region, Deus vai preservar uma área toda, uma região, because of 10 just people. por causa de 10 pessoas justas. Okay, that's good news for us, right? Isso é uma boa notícia pra gente, We've né? got a little more than 10 people here in Brazil. Eu imagino que temos mais do que 10 pessoas aqui no Brasil. Okay, so we're doing pretty good for right now. Então a gente tá indo bem, por enquanto. But you notice how patient God is as well. Mas perceba quão paciente Deus é. He says, I'm going to judge the nation of the Amorites. Ele fala, eu vou julgar os amorreus. But he's going to wait over 500 years to do that. Mas eu vou esperar quase 5.000 anos para fazer isso. 500. Quase 500 anos para isso. Because he waits the rest of the life of Abraham, Porque ele espera a vida toda de Abraão, the life of Isaac. a vida de Isaac. Actually, it's more than 500, way more than 500 years. Na verdade, é bem mais de 500 anos. The whole life of Jacob. A vida toda de Jacó. And then all the nation goes down to Egypt. E aí toda a nação vai para o Egito. And then they're there for over 400 years. E eles ficam lá por mais de 400 anos. Okay, so God is waiting hundreds of years to judge this nation. Então Deus espera centenas de anos para julgar essa nação. Why? Por quê? Because he's waiting for them to repent. Porque ele está esperando eles se arrependerem. One of the things that it's so awesome in Ezekiel 33, Uma das coisas tão incríveis em Ezequiel 33, God says, I have no pleasure in the destruction of the wicked, Deus fala que ele não tem prazer na destruição do injusto. but he wants that all the wicked repent Mas of ele, their ways. mas ele quer que todos eles se arrependam. What's he doing? O que ele está He said, fazendo? man, I'll give you 600 years to repent. Ele fala, ó, eu tô te dando 600 anos para vocês If se just arrependerem. 10 of you will repent, I'll save your nation. Se 10 de vocês se arrependerem, eu vou salvar a sua nação. And they refuse. E eles se recusam. And so he says, okay, then judgment it is. Então ele fala, então é isso, vai ser o julgamento. Okay, this is what God tells us in the New Testament. Então é isso que ele nos fala no Novo Testamento. 2 Peter chapter 3, Segundo Pedro 3, verses 8 and 9. do 8 ao 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. He wants everybody to come to repentance. Ele quer que todo mundo se arrependa. And he's patient with us. E ele é paciente com For a gente. God, one day is like 1,000 years. Para Deus, um dia são como 1000 anos. It's like, kind of like a kid, you know? It's kind of like a- Like kid. É igual uma criança. Okay, a kid's waiting for their birthday. It seems like 1,000 years until the next day comes. Uma criança esperando o seu aniversário é tipo 1000 anos até o outro dia. God's like, well, 1,000 years, that's no big deal. I'll wait. Deus fala, 1000 anos? Ah, não dá nada, eu espero. But remember, there's that line that people cross. Mas se lembre que tem essa linha que as pessoas And cruzam. when they cross it, the judgment's coming. E uma vez que essa linha é cruzada, o julgamento vai vir. I believe that the world, especially Western society, is arriving at that point. Eu acho que o mundo, especialmente a sociedade ocidental, está chegando nesse ponto. That Europe is ready. A Europa está pronta. North America is arriving very quickly. A América do Norte está chegando rápido. And then it comes down to South America and Central America. E aí vai descendo para América Central e América do Sul. Okay? There's heinous sins going on in the world right now. Tem pecados odiondos acontecendo no mundo Things agora. that God says he hates Coisas que Deus fala que ele odeia. are being given lawful permission for people to practice. Está tendo permissão de lei para que as pessoas façam. That's serious stuff. E isso é uma questão bem séria. Okay? And then they're turning against the things that he says are good. E aí as pessoas estão se virando contra as coisas que Deus fala que são boas. The things that are good, the people of the nations are saying, we hate this, we don't want this in our nation. As coisas que são boas, as nações estão dizendo, a gente odeia isso, eu não quero isso. One of the things that happened in Canada this week, Uma das coisas que aconteceu no Canadá essa semana,
semana, made some declaration that their definition of diversity does not include Christianity. é que o que eles falam como diversidade não inclui o cristianismo. Okay, now it's complicated. It's not quite that simple. You got to read about it. Então, é complicado, não é tão simples, a gente tem que ler sobre isso. Okay, but what they're saying is we don't want you guys messing up our society. Mas o que eles estão dizendo é, ó, a gente não quer que vocês venham aqui atrapalhar a nossa sociedade. When we're called to be the salt and light of the world. Nós, Salt and light. a gente é chamado para ser o sal e a luz do mundo. Okay? How can we be the salt and the light when people are rejecting us and pushing us out of their society? Como que a gente pode ser sal e luz se as pessoas estão nos afastando da sociedade? Okay? And pretty soon, the way that things are going is they're trying to put restrictions on freedom of speech. E bem logo, do jeito que as coisas estão indo, vão ter restrições nas liberdades de expressão. Okay? We already have it here in Brazil, A gente já tem isso aqui no Brasil, which is terrible for us. o que é terrível We'll para talk, nós. we'll talk about that more in the future. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no futuro. We have to fight for freedom of speech. That's one of the most important rights that we must fight for at all costs. A gente tem que lutar pela nossa liberdade de expressão. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que lutar a qualquer custo. Because all they have to do is say, you know what? When you say Jesus, that offends me and you're going to go to jail. Porque o que eles estão falando é, quando você fala Jesus, isso me ofende e você vai pra cadeia. That's going to happen. E isso vai acontecer. Okay? There's going to be persecution against us because we talk about Jesus, which we're called to do. Vai ter perseguição contra nós quando nós falamos de Jesus, que é o que nós somos chamados a Man, fazer. we are arriving, Western society is arriving at that limit. A nossa sociedade ocidental está chegando nesse limite. And when that happens, Jesus is coming back. E quando isso acontecer, Jesus vai voltar. And when you read about Jesus coming back in Revelation, E quando você lê sobre a volta de Jesus em Apocalipse, it's crazy intense. é muito intenso. He's coming back to destroy everything. Ele vai vir para destruir tudo. Okay, so what does this mean for us? Então, o que isso significa pra gente? Okay, well, first of all, we can look at this and we can say, okay, God moving the nation of Israel into the promised land Então, was judgment. Primeiro a gente lê aqui e vê que Deus levando a nação de Israel para aquelas terras é julgamento. It's judgment against the sins of those people. É julgamento contra o pecado dessas pessoas. And he takes that very seriously. Ele leva isso bem a sério. Okay? And so we have to understand, okay, God was judging, he was being a just God. Então, se a gente está vendo isso, Deus está julgando, então ele está sendo um Deus justo. Okay? And for us, we realize the same thing can happen. E quando a gente percebe isso, a mesma coisa pode acontecer. That God can come in and wipe out Brazil. Que Deus pode vir aqui e devastar o Brasil. Not just Brazil, all of Western society. Não só o Brasil, mas toda a sociedade ocidental. We need a repentance as a nation. A gente precisa se arrepender como nação. Okay? We need to see revival happening here in Western A society. gente precisa ver um avivamento acontecendo aqui na sociedade ocidental. We have to be more aggressive even at taking the message out to more people. A gente tem que ser mais agressivos e levar a mensagem a mais pessoas. Okay? This is our role as the church. Esse é o nosso papel como igreja. And we have to take that role very, very E a seriously gente deve levar esse papel muito a sério. because God takes it very seriously. Porque Deus leva isso muito a sério. Okay, so this is the story of the nations that God expelled. Então, essa é a história das nações que Deus expulsou. Okay, so what we can see here, God is just. Então, o que a gente pode ver aqui é que Deus é justo. He's powerful. Ele é poderoso. And so we need to respect that. Então, a gente tem que respeitar And what we isso. do is we respond with worship. Então, como que a gente responde isso? É com adoração. Okay? God, you decided to judge, praise you. Deus, você decidiu julgar, o Senhor seja louvado. If you decide to be merciful, praise you. Se você deseja ser misericordioso, o Senhor seja louvado. Whatever God decides, he knows best. O que quer que ele decida, ele sabe o And melhor. so we worship him for that. E é por isso que a gente o louva. Okay? So, let's have another time of worship. Então vamos ter mais um tempo de louvor? Let's stand, let's praise the Lord. Vamos levantar e adorar o Senhor. Okay? And remember, as always, we have the offering, the communion in the back. Então lembra que a gente tem a ceia